Honda da cidade. Oferecimento: Lavanderia Silver Clean. Tudo que sua roupa precisa. Grupo Pedreira Matar. Você pode confiar. E Ibis Style São Mateus. Venha viver o melhor. Olá, gente amiga, estamos chegando com mais uma edição do Honda da Cidade aqui na nossa TV Foz. Olha, tragédia em todo o estado do Espírito Santo, que a gente vai destacar agora os acidentes que têm assustado, inclusive, a população. E você vai ver no programa de hoje. 2 morrem, 3 ficam feridos em capotamento em Ibatiba. Homem é preso por tentativa de furto em lanchonete de Linhares. Homem sofre traumatismo craniano após queda de cavalo em Alfredo Chaves. 3 jovens morrem em grave acidente com 2 motos em Cachoeiro. Grave acidente com motociclista em São Mateus. Outro motociclista fica ferido em acidente em São Gabriel da Palha. Jovem morre após bater de moto na traseira de caminhão na cidade de São Mateus. Você vai ver estes e outros detalhes agora no Honda da Cidade. Muito bem, eu convido você para seguir a gente lá nas redes sociais. Aproveite nosso WhatsApp que vai aparecer, tá aí na tela, 998025047. É o nosso canal interativo. Por esse WhatsApp você diga onde você está assistindo Honda, viu? Qual a sua localidade, qual o seu bairro, qual a sua rua. Fica à vontade. Ah, Jota, eu preciso de um apoio aqui da minha rua, do meu bairro. Você pode reclamar, faça vídeo aí, fique à vontade, viu? Você pode reclamar também, pode elogiar, tudo isso. Aproveite o nosso WhatsApp. Daqui a pouco tem alô para você que está assistindo a nossa TV Foz. Vamos saber já, viu? Mande aí pra gente o seu nome e onde você está assistindo o nosso Honda da Cidade, que a partir de agora muita informação vem chegando para você, viu? Aqui um pouquinho as primeiras notícias também. Antes de destacar as primeiras notícias, a gente quer falar para você do nosso site, no nosso portal, sinoticias.com.br, as principais notícias do estado do Espírito Santo aqui no nosso site. Carreta tomba, derruba poste, trânsito dá um nó em Vitória, na capital. Gente, que coisa, hein? Na curva do Saldanha. Olha, cadelinha resgatada após ficar presa em tubulação no Espírito Santo. Uma matéria legal que você pode assistir. Motociclista morre após bater na traseira de caminhão. Isto em São Mateus, a gente vai trazer já as informações aqui no Honda. Motociclista sofre ferimentos ao bater em moto em vidraça, gente. Outra situação também em São Mateus, a gente vai trazer. Bombeiros usam drone para localizar cadelas perdidas em mata também. E olha, mega operação, mira traficantes do Comando Vermelho e muito mais. Você pode acessar de graça na palma da sua mão, você não paga nada para ter acesso ao melhor conteúdo jornalístico. Tá aqui, tá bom? O seu jornal online, sinoticias.com.br. Top demais, né, gente? Olha só, ainda hoje no programa, você vai acompanhar muita informação, a discussão do população, moradores de São Mateus e o DR com relação às vias, as novas vias para acesso ao balneário de Guriri. Está sendo discutido isso aí, desapropriação também, já uma matéria completa para você que está ligado aqui no Honda da Cidade. Daqui a pouquinho eu trago essa para você. Você lembra que ontem a gente trouxe as informações de 3 jovens que morreram em acidentes com 2 motos. Lógico, evidente, a nossa equipe foi acompanhar de perto. A nossa equipe da TV Foz Cachoeiro de Itapemirim, Roberta Michels, que vai trazer os detalhes de como realmente o fato aconteceu, com imagens também, atualizando essa informação. Foram 3 vítimas fatais e uma jovem foi encaminhada para o hospital também devido a esse acidente. As 2 motos bateram de frente. Vamos ver essa reportagem da Roberta. Os destroços das motos ainda permanecem na rodovia, no trecho onde aconteceu o acidente. O impacto foi tão forte que os veículos ficaram totalmente destruídos. 3 jovens morreram ainda no local. Cauã do Nascimento, de 21 anos, Lucas Ferrari dos Santos e Jones Cerqueira Silva, ambos de 18.
Emanuele Abreu de Souza, também de 18 anos, foi socorrida e levada em estado grave para a Santa Casa de Cachoeiro. Familiares contaram que o grupo era amigo e havia saído de um bar minutos antes do acidente. De acordo com o boletim de ocorrência da polícia, os jovens haviam consumido bebidas alcoólicas e drogas. Cauã pilotava uma das motos com Lucas na garupa. Já o outro veículo era conduzido por Johnny, que levava Emanuele e que era a única que usava capacete no momento do acidente. Emanuele segue internada na Santa Casa de Cachoeiro. Por causa dos ferimentos e dos remédios, a jovem ainda não conseguiu contar o que aconteceu. Segundo a polícia, as motos vinham em sentidos opostos quando uma delas invadiu a contramão. Os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro. As motos foram removidas do local e as causas do acidente estão sendo investigadas. As causas do acidente estão sendo investigadas. A reportagem da Roberta Michalski, apenas a jovem que foi encaminhada para o hospital estava usando capacete. Olha só que situação. Olha que coisa. Estava sem capacete os outros ocupantes, né? Em outra moto, 2 pessoas e outra que estava jovem também. Estavam sem capacete. A Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar também, através do Departamento de Trânsito, eles falam que as maiores incidências de acidentes e com vítimas fatais é a imprudência por parte do condutor. Geralmente é a imprudência que causa os acidentes. O que seria a imprudência, Jota? Não respeitar as leis de trânsito, não respeitar as sinalizações, que a gente já falou várias vezes aqui. E uma situação dessa, pode estar um motociclista não está usando capacete. Ainda falando sobre acidentes envolvendo moto, um buraco foi um motivo de um acidente de um motociclista em Colatina. Você, inclusive, tem imagens também que apontam isso, que você vê agora com a Elisângela Ramos de Colatina. Tudo aconteceu por volta das 5 da manhã no bairro Castelo Branco, em Colatina, no último sábado. A motocicleta passava pela rua quando caiu em uma cratera que se abriu bem no meio do asfalto. Após a queda, ele consegue se levantar, ainda surpreso com o que aconteceu. Eu saí de casa, né, como de costume, para poder treinar. Eu vou de madrugada. Então, às 4h50 da manhã, eu me deparei com um vazamento de água num bueiro, no bairro Castelo Branco. Então eu vi esse vazamento, eu cheguei a parar próximo, né? Vi que a rua tinha o calçamento e prossegui. Só que nesse momento a rua cedeu, o que ocasionou, né? Me lançou junto com a moto para dentro dessa cratera que foi formada. E a moto ficou submersa até parte do tanque e eu afundei mais ou menos até a cintura. Nesse momento, na hora do tombo, na verdade, que eu adentrei a cratera, eu apoiei o braço esquerdo no chão. E aí o que ocasionou não sei se é uma lesão, mas eu estou sentindo bastante dor muscular no ombro e parte do dorso por conta desse tombo. Pelas imagens, dá para ver a profundidade do buraco e a altura em que a moto caiu. Rafael conta que a moto ficou bem danificada. Após o ocorrido, conseguimos remover a moto de dentro da cratera que foi formada, acionei o guincho, levei para a oficina. E lá eles fizeram uma análise completa, né? Limparam o motor porque entrou água e fizeram um orçamento geral, né? As partes que ficaram danificadas, os arranhões, e no orçamento passa um pouco do valor de R$ 5.800 para trocar essas peças que ficaram avariadas. Em nota, a Prefeitura de Colatina informou que o problema foi causado pelo rompimento de uma adutora, o que fez o calçamento ceder em parte do trecho. Equipes do Sanear foram até o local e já fizeram os reparos. Sobre os danos materiais, a Prefeitura disse que as responsabilidades serão apuradas e o morador poderá solicitar ressarcimento pelos prejuízos. Eu diria pelas imagens, isso é até barato, não pelos custos, né? Poderia ser um acidente mais grave. Ainda bem que ele estava mais devagar, né? Graças a Deus por isso foi um
um tombo mais leve que apenas escoriações. Graças a Deus por isso, poderia ser pior. Ainda hoje no Ronda da Cidade vamos falar sobre os acidentes também envolvendo motociclistas aqui no município de São Mateus, com uma vítima fatal. Já já a gente traz mais detalhes para você. Esse grave acidente no bairro Boa Vista, onde que ceifou a vida de um jovem, daqui um pouquinho no Ronda. Mas antes, ainda falando de acidentes, dessa vez uma colisão entre carro, olha só, e van, deixa 7 pessoas feridas, é isso mesmo? Vamos saber aqui mais informações. Mais uma vez, ela volta de Cachoeiro, Roberta Michalski. Imagens gravadas por quem passava pelo local mostram o desespero das pessoas. O impacto foi tão grande que um dos veículos chegou a pegar fogo. Na van, haviam 7 passageiros, todos funcionários de uma empresa terceirizada que presta serviços para uma multinacional com sede em Cachoeiro. De acordo com a Polícia Militar, o motorista da van relatou que o condutor do carro teria invadido a contramão e provocado a colisão frontal. Após o impacto, o motorista do carro fugiu do local sem prestar socorro. 4 passageiros da van precisaram ser encaminhados para hospitais do município por equipes do SAMU. Populares conseguiram controlar o princípio de incêndio no carro, evitando uma tragédia maior. A ES 496 ficou parcialmente interditada durante o atendimento e a retirada dos veículos. A Polícia Civil investiga a dinâmica do acidente. Que coisa, né, gente? Que coisa. O carro pegou fogo, mas graças a Deus a intervenção da população conseguiu apagar o fogo daquele carro, né? Que situação, que complicado demais. Olha só, uma manobra que parecia ser com muita simplicidade se tornou num acidente em que o motociclista ficou ferido. Isso aconteceu em São Gabriel da Palha, você vai ver nas imagens com a gente agora, no nosso Ronda da Cidade, essa imagem do motociclista em São Gabriel da Palha. Ele vai fazer uma manobra com simplicidade, com tranquilidade, mas olha, logo em seguida tinha um caminhão parado, que também acabou atrapalhando a visibilidade dele. Aí ele vem numa boa, tá vendo? Dando uma boa, tranquilo, não estava entrando na pista. Mas esse ônibus parado ali, parece que ele não tinha percebido que viu um carro e um grave acidente. Ele ficou bastante ferido ali, na perna, inclusive, teve ferimento até na perna ali, ó, desse motociclista, tentou se levantar e não conseguiu. Esse homem ficou ferido, que é esse acidente que ele pilotava. Isto ontem de manhã, na Avenida Bartimeu Gomes de Aguiar, principal via de São Gabriel da Palha, na altura do bairro Santa Helena. E de acordo com a Polícia Militar, quando os militares chegaram no local, os veículos já não estavam mais no local do acidente. A condutora do carro procurou o destacamento da Polícia Militar e relatou que trafegava pela avenida quando o motociclista entrou repentinamente na via, colidindo com o automóvel. Já no hospital, o condutor da moto afirmou aos policiais que acreditou ser possível acessar a via antes da passagem do carro, mas não teve tempo suficiente. As partes informaram que chegaram a um acordo, que registraram a ocorrência após reunir os dados dos veículos removidos. O detalhe é que é o seguinte, ele acreditou que conseguia passar na frente do carro. Olha só, ele mesmo relatou aos policiais. Ele disse, não, eu vou entrar que eu consegui passar na frente do carro, e não deu tempo. E o carro, então, colidiu. Ele machucou muito ali a perna deste homem. Isso é lá em São Gabriel da Palha. Que coisa, gente, que situação. Volta aqui para mim, o cuidado tem que ser redobrado no trânsito. 2 homens morrem, 3 ficam feridos em capotamento em Ibatiba, gente. Mais acidente, com mais mortes no trânsito no estado do Espírito Santo. As imagens são fortes. O carro onde estavam os 5 jovens foi consumido pelo fogo. Nicole Cristina Gonçalves, de 27 anos, morreu carbonizada dentro do veículo. O motorista, Danilo Teixeira de Oliveira, de 29 anos, foi arremessado para fora do carro e também morreu no local. Outros 3 ocupantes, 2 rapazes de 18 e 16 anos, foram socorridos pelo SAMU em estado grave e levados para o pronto atendimento municipal de Lajinha. De acordo com testemunhas, o grupo retornava de um evento em Ibatiba, quando o motorista perdeu o controle da direção. O carro teria batido em um meio-fio e capotado várias vezes, parando próximo a um cafezal às margens da rodovia. O acidente ocorreu por volta das 5 horas da manhã, no quilômetro 6 da via, próximo à comunidade de Córrego São Domingos, em uma área conhecida pelas curvas perigosas. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o carro desce a Serra de Criciúma, pouco antes das chamas tomarem conta do veículo.
A rodovia MG 441 é um dos principais acessos entre Minas Gerais e o Espírito Santo, com trechos perigosos, o que exige muita atenção dos motoristas. Moradores da região ainda tentaram ajudar a retirar as vítimas, mas as chamas se espalharam rápido. Segundo informações da Prefeitura de Lajinha, Nicole trabalhava na Secretaria Municipal de Administração e Danilo era filho de uma servidora municipal. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades. Que tragédia, né? Que tragédia em Ibatiba. Jovens que acabaram perdendo a vida nesse grave acidente. E falar em grave acidente, agora mais um grave acidente envolvendo motociclista em São Mateus. É isto mesmo, viu? Um homem ficou ferido nesse acidente. Ele teria sido fechado, né? E acabou perdendo o controle, caindo numa calçada. Você vai ver nas imagens aqui, gente. Olha só como é que foi a pancada tão forte desse motociclista que foi encaminhado para o hospital. Eu tô aqui vendo com você também esse acidente. Ele perde aqui, ó, fechado, e vai contra a calçada e bate numa porta ali de vidro que quebra essa porta de vidro, gente. Olha só que pancada forte desse motociclista que foi encaminhado para o hospital novamente. A gente vai ver tela cheia, bota na tela cheia novamente. Olha como é que ficou a porta ali, gente, deste grave acidente. Olha que coisa. Novamente você percebe ali, ó, parece que ele levou uma fechada de um veículo e acabou batendo nesta porta de vidro, quebrando a porta de vidro ali com seu corpo. Esse homem foi encaminhado para o hospital. Isso foi na Avenida José Tosi, bairro Boa Vista. De acordo com as informações preliminares, o impacto foi tão forte que há suspeita de que o motociclista, inclusive ali, ó, foi encaminhado, teve fraturas também. Não havia essa informação do momento, na hora, do estado de saúde, mas foi encaminhado para o Hospital Roberto Silvares. As pessoas chegaram por ali para dar primeira assistência. Ainda a polícia investiga também. Não há muitos detalhes sobre dessa dinâmica deste acidente. Bem, na verdade, que ali você vê o motociclista ficou no chão ali, parado, né? Imóvel também, porque o impacto foi muito forte, até a chegada do SAMU, ambulância, para que ele fosse encaminhado para o hospital. A gente está acompanhando as informações desse acidente, que foi um dos acidentes em São Mateus. Novamente você vê nas imagens ali, que pancada forte, gente. Por isso que eu falo sempre o cuidado, atenção, dê preferência ao menor, gente. Olha o estado da porta, danificou a porta, foi o corpo dele ali, né? Corpo e a moto, tudo junto, que bateu, que arrebentou essa porta também. Novamente, a informação é que tenha sido isso, ele teria sido fechado por um veículo, perdeu o controle e aí ele bate, moto, tudo nessa porta no bairro Boa Vista, em São Mateus. A gente não tem informação de estado de saúde do momento desse motociclista que foi encaminhado para o hospital, né? Muita tristeza, inclusive, também. Por falar em tristeza, um jovem morreu também na noite de ontem em São Mateus, de moto. Ele teria passado por um quebra-mola, são informações preliminares, teria perdido o controle da moto e bateu na traseira do caminhão que estava parado, no acostamento que você está vendo aqui nas imagens. Olha aqui, esse acostamento parado, esse aqui no bairro Boa Vista, próximo ali a uma loja maçônica, e aí ele bateu na traseira desse caminhão ali, esse basculante que estava parado. E o óbito foi no local, na hora ali. A gente, lógico, a gente resguarda também. Olha o jovem, olha o garoto que acabou morrendo nesse grave acidente. Um menino, viu, que acabou morrendo, batendo na traseira dessa basculante aqui. Ele teria perdido o controle na hora que ele passou por um quebra-mola de moto. E aí bateu na traseira dessa caçamba e morrendo. É um garoto de apenas 23 anos de idade. Coloca na tela cheia aí essas imagens também. Você está vendo esse menino, uma tristeza muito grande para a família, para os amigos, né? Os familiares também. A vítima foi identificada como Adson Rick Leal Lopes, de 19 anos. A Polícia Militar isolou a área até a chegada da perícia técnica da Polícia Civil, que realizou os procedimentos no local e encaminhou o corpo desse rapaz, desse jovem, para o Serviço Médico Legal de Linhares, para ser periciado e depois, posteriormente, levado para os familiares para sepultamento. É um garoto de apenas 19 anos, na noite desta segunda-feira, no bairro Boa Vista, em São Mateus. Repito, bateu no caminhão que estava parado ali, ó, caminhão parado no acostamento, bateu na traseira desse caminhão e veio a óbito no local. Uma polícia ali isolou a área, a perícia chegou também e o corpo foi removido. Uma tragédia. E muitas pessoas presenciaram também esse acidente, com mais uma vítima fatal, mais um menino, né, de apenas 19 anos. Repito, Adson Rick Leal Lopes.
de apenas 19 anos. A gente está acompanhando esse caso também, acompanhando esses acidentes, a nossa equipe também nas ruas, para trazer mais detalhes, mais informações desses acidentes que têm ceifado vítimas, inclusive. Esse também do caso do homem que perdeu o controle, ali teria sido fechado também em São Mateus, que bateu na porta de um comércio. E a nossa equipe acompanha todos esses casos também. Não é? Muita informação, muita tragédia, muitos acidentes, por isso que eu falo sempre, a atenção tem que ser redobrada. Vamos de intervalo comercial, gente? Intervalo comercial, daqui a pouco a gente traz mais informações, prisão em Linhares também, o cara tenta roubar uma loja, enfim, a gente vai trazer esses detalhes. Também moradores preocupados com a nova via de acesso ao Balneário de Guriri, tudo isso a gente vai trazer ainda hoje no programa. Aguarde depois do intervalo comercial.